Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar, Tele Brasil Notícias. Governo Federal libera 7 milhões para o projeto Roda Bem Caminhoneiro. Começou a funcionar o SIM Digital. Lançado no Palácio do Planalto a segunda etapa do programa Renda e Oportunidade. Novo sistema da Polícia Rodoviária Federal agilizará a busca por pessoas desaparecidas. Inaugurado a fachada principal da sede do Ministério da Economia no Rio de Janeiro. Tudo isso e muito mais informações no Tele Brasil Notícias. O Palhão Artesanatos, em novo endereço, oferece 3 andares com matérias-primas e produtos em artesanatos nacionais e importados, especialmente para você, oferecendo telas para pergolados e mais de 5.000 itens diferentes. O Palhão Artesanatos, em novo endereço na Rua Oiapoque, número 101, no Brás. São 57 anos de tradição, atendendo a todo o Brasil. WhatsApp 11 95265 8256. Muito bem, estamos começando o Tele Brasil Notícias, as informações jornalísticas, sempre semanal, feita especialmente para você. Lembrando que você acompanha toda a nossa programação através também do Face, isso, Tele Brasil Notícias, ou mesmo ainda pelo YouTube. E para você que prefere as informações impressas, nós temos também a Hora da Notícia no Facebook, onde você tem informações jornalísticas impressas com fatos atualizados no momento também para você. Agradecemos como sempre a sua audiência e lembramos que você que é um profissional, que é empreendedor e trabalha com artesanato natural, o local mais certo onde você encontra a matéria-prima com qualidade, atendimento e estoque para você é o Palhão Artesanatos. Aliás, você que vai fazer forração de portas, armários, cadeiras, ele tem telas em diversos tipos, qualidades e formatos. Você também que está adquirindo aquela tela para pergolados, tem a sua armação, está buscando tela, ele tem tamanhos e comprimentos diferentes. Além disso, ele tem um atendimento a todo o Brasil, onde ele faz entrega, e também o atendimento via WhatsApp, onde você pode mandar foto da sua ideia e do seu projeto. Sem falarmos que ele tem mais de 3.000 itens diferentes em produtos em artesanato natural para decoração, para enfeite, para você utilizar aí no seu comércio e assim por diante. Então não esqueça, ele está em novo endereço, Rua Oiapoque, número 101, no Brás, pertinho do Largo da Concórdia. E tem o seguinte WhatsApp, 11 95265 8255, tem o 8256 e o 8258. Estamos falando de O Palhão Artesanatos. Vamos agora sim iniciar então o nosso trabalho com as informações jornalísticas, apresentando a você as matérias desta e também das semanas anteriores. Vamos aos fatos.
Vamos falar agora do governo federal que liberou mais uma parcela no valor nada menos que 7 milhões para o projeto que é Roda Bem Caminhoneiro. Caminhoneiro que está precisando dessa ajuda. E esse programa, inclusive, ele prevê estações para descanso e também para compras de insumo para o transporte rodoviário. Vamos observar. O Brasil tem hoje cerca de 540 mil caminhoneiros autônomos, o que representa 77,62% da frota nacional, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. E para organizar esses caminhoneiros em cooperativas e instituir uma política para o setor, o governo federal criou o Roda Bem Caminhoneiro, um projeto de instalação de pontos de encontro para auxiliar os profissionais na compra de insumos com o objetivo de reduzir custos e manter os autônomos firmes no mercado. Esse projeto vem a alavancar as cooperativas através da estrutura e também através de descontos na compra de insumos, como pneu, óleo lubrificante, bateria. Só neste mês foram liberados para o programa mais de 7 milhões de reais. Desde a sua criação, o Roda Bem Caminhoneiro já recebeu investimentos que chegam a quase 13 milhões de reais. Até agora já foram entregues 20 estações do Roda Bem Caminhoneiro. O investimento em cada uma delas foi de cerca de 180 mil reais. Com o novo repasse, a estimativa é que 40 outras estações sejam instaladas em vários estados. A última foi entregue no interior da Bahia. A estrutura conta com escritório container, depósito, área de trabalho lavabo, além de bomba para abastecimento. Para o caminhoneiro Nelson, isso vai resolver o maior problema enfrentado nas estradas, o pernoite com segurança. Isso vai ser uma implementação fantástica, uma segurança a mais. E a estação Roda Bem Caminhoneiro é um dos caminhos para que, através do cooperativismo, através da melhoria das condições de trabalho, da diminuição de amarras burocráticas, nós possamos sim dar condição de trabalho e dignidade ao transportador autônomo. E vamos falar agora da era digital. Por quê? Já começou a funcionar o SIM Digital. O SIM Digital, que na realidade é um programa que vai simplificar justamente o acesso a crédito e também ajudar a geração de trabalho e também renda. Uma coisa importante porque todos estão buscando esta expectativa e alternativa. A expectativa é de atender nada menos que 4 milhões de empreendedores. Vamos observar. O Wellington trabalha como cabeleireiro há 25 anos e em 2012 se tornou um microempreendedor individual. Durante a pandemia, recorreu a um crédito para manter o negócio de pé. Esse empréstimo veio numa boa hora para que eu pudesse revitalizar alguns móveis e empregar nos meus produtos de revenda também. E para simplificar o acesso desses trabalhadores ao crédito, o governo lançou um microcrédito digital para empreendedores, o SIM Digital, que deve atender 4,5 milhões de pequenos negócios já nos primeiros meses. São 2 linhas de crédito. O crédito Caixa Tem, destinado às pessoas físicas, vai disponibilizar até R$1.000 com taxa de juros a partir de 1,95% ao mês e parcelamento em até 24 meses. Esse crédito pode ser contratado pelo aplicativo Caixa Tem, sem necessidade de ir ao banco. A outra linha de crédito é o Caixa Tem para microempreendedores individuais e será de até R$3.000. Pode ser parcelado em até 24 vezes, com taxa de juros a partir de 1,99% ao mês. Para contratar, o interessado precisa ter uma conta na Caixa e mais de 12 meses de faturamento como MEI. Para ambas as linhas, os recursos poderão ser utilizados, por exemplo, para o aumento do capital de giro e da produção. A iniciativa conta com a parceria do Sebrae, que vai oferecer capacitação para os empreendedores interessados em acessar os recursos. E a dica, antes de pegar o crédito, é se planejar. Se eu faço esse planejamento de uma forma adequada, eu vou ter uma ideia do valor necessário para que eu tire a minha ideia da minha cabeça e coloque em prática. Ou se eu já tenho meu empreendimento em andamento,
qual é o valor, qual é o montante do investimento necessário para fazer uma expansão. O governo também aumentou a margem de crédito consignado dos atuais 35% do valor do benefício para até 40%. Além dos aposentados e pensionistas do INSS, quem recebe benefícios assistenciais ou participa do programa Auxílio Brasil também vai ter acesso ao empréstimo com juros mais baixos. Saúde. E falando em saúde, o Ministério da Saúde lançou a campanha para combater a tuberculose. Exatamente. São doenças antigas que estavam contidas, mas que está reaparecendo. Vamos observar o lançamento desta campanha. Cerca de 10 milhões de pessoas no mundo convivem com a tuberculose, uma doença que tem cura, mas que ainda é um desafio para os sistemas de saúde. No Brasil, a meta é erradicar a doença até 2035, reduzindo o número de casos em até 90% e o número de mortos em 95%. Em 2021, foram registrados mais de 68 mil casos de tuberculose no Brasil, número um pouco menor do que o registrado em 2020. Apesar da queda no número de casos, aumentou o número de mortes pela doença. Amazonas, Rio de Janeiro e Roraima apresentam os maiores coeficientes de incidência da doença, e a maior parte dos infectados são homens. A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível causada pela bactéria conhecida como bacilo de Koch. A doença afeta prioritariamente os pulmões, embora possa atingir outros órgãos do corpo humano. Uma tosse prolongada por mais de 3 semanas, algum eventual sangramento enquanto tossir, dor ao respirar, enfim, febre baixa, perda de peso sem uma causa específica são alguns dos sintomas da tuberculose. O diagnóstico precoce, aliado ao tratamento, é a maneira mais eficaz de evitar o agravamento da doença. Por isso, para conscientizar a população, o Ministério da Saúde lançou uma campanha nacional. Todo o tratamento da tuberculose é feito pelo SUS, que em 2021 distribuiu 90 mil kits de medicamentos contra a doença. Mas mais importante que começar o tratamento é concluir o processo, que dura cerca de 6 meses. Vamos lutar mesmo para que a gente consiga realmente, até 2035, diminuir naquelas proporções ali a incidência da doença. O Palhão Artesanatos, em novo endereço, oferece 3 andares com matérias-primas e produtos em artesanatos nacionais e importados, especialmente para você, oferecendo telas para pergolados e mais de 5.000 itens diferentes. O Palhão Artesanatos, em novo endereço na Rua Oiapoque, número 101, no Brás. São 57 anos de tradição, atendendo a todo o Brasil. WhatsApp 11 95265 8256. E justamente no dia 25 de março agora foi lançado no Palácio do Planalto a segunda etapa do programa Renda e Oportunidade, que tem uma preocupação central em estar aprimorando o trabalho remoto e também regular o pagamento do auxílio alimentação, além de permitir também uma resposta mais rápida em questão do governo, da situação que se apresenta, sim, de calamidades públicas que acontecem neste momento no Brasil. A iniciativa também vai estar capacitando trabalhadores em cursos na área digital. Vamos acompanhar com mais detalhes. Foram anunciadas mais 3 medidas dentro do programa Renda e Oportunidade. O governo federal assinou um acordo de cooperação com instituições para colocar em prática o programa Caminho Digital, que vai ofertar de graça a 5 milhões de trabalhadores cursos na área de tecnologia. O projeto, desenvolvido com a Microsoft, terá mais de 40 cursos disponíveis. O governo também editou uma medida provisória que prevê a modernização do trabalho. Entre as inovações estão a possibilidade de adoção do trabalho remoto e também do trabalho de forma híbrida, ou seja, o revezamento entre o presencial e o remoto. Ainda de acordo com a MP, os trabalhadores com deficiência ou com filhos de até 4 anos completos devem ter prioridade para as vagas em teletrabalho.
Outra regra é que o teletrabalho poderá ser contratado por jornada ou por produção. No caso de contrato por produção, não será aplicada a norma da CLT que trata da duração do trabalho. Caso a contratação seja por jornada, a MP permite o controle da jornada pelo empregador, viabilizando um pagamento de horas extras. O teletrabalho também poderá ser aplicado a aprendizes e estagiários. A gente está prevendo que a atividade de teletrabalho possa ser utilizada mesmo com alguma frequência habitual às dependências da empresa. Um dos pontos principais é o acordo individual, ou seja, cada empresa poderá acordar, inclusive de maneira diversa, com os seus colaboradores. A medida também prevê melhorias no auxílio alimentação e garante que os recursos sejam efetivamente utilizados para adquirir gêneros alimentícios. Outra medida provisória editada pelo governo federal busca proteger o trabalhador em casos de calamidades. A norma permite que o setor público tome decisões para a preservação dos empregos, das empresas e da renda em âmbitos nacional, estadual ou municipal. Entre as medidas estão a antecipação de férias, antecipação de feriados e o saque adiantado de benefícios. O presidente pode editar um decreto mediante disponibilidade orçamentária para que se possa apoiar aquela população local, preservar os empregos enquanto as pessoas têm o seu contrato de trabalho preservado. Lembro que nos anos 2014 e 2015, desconheço a crise daquele momento, mas perdemos 3 milhões de carteira assinada. 2020 ficou no 0 a 0, porque a equipe da economia especial trabalhou. Muito bem, mais uma vez você viu as informações de Opalhão Artesanato, lembrando que ele trabalha com artesanato natural, tem matéria-prima e tem produtos. Está em novo endereço, na rua Oiapoque, número 101, ali pertinho do Lago da Concórdia, no Brás, oferecendo então matérias-primas, aquelas telas para forração de portas, cadeiras, armários, decoração e telas também para pergolados. Se você quiser ter maiores detalhes, ele tem o seguinte WhatsApp, 11 95265 82 55 56 e o 58. Você também que utiliza o e-mail pode falar com ele pelo opalhão@terra.com.br. Lembrando que ele atende a todo o Brasil, tem lá um estoque completo que o novo local oferece essa possibilidade para estar atendendo você em todo o Brasil e, aliás, também com qualidade e garantia. Falamos de Opalhão Artesanatos. Saúde. Vamos agora falar de saúde, a epilepsia e a campanha Março Roxo, que foi o mês passado, que inclusive é uma campanha importante porque ela tenta conscientizar a população sobre esta doença, que é uma doença neurológica que afeta milhões de pessoas, não só no Brasil, mas também no mundo todo. Vamos observar. A epilepsia afeta 2% da população brasileira e 50 milhões de pessoas em todo o mundo. Os dados são da Organização Mundial de Saúde. A Luísa tem 17 anos e quando tinha 14, descobriu a doença. No primeiro momento a gente pensa que acabou ali a vida, não vai mais viver, não vai mais poder fazer nada, mas não é bem assim. Eu escolhi lidar com ela de uma maneira bem leve, então eu sigo fazendo as coisas. Existem muitos tipos de epilepsia, então tem muita gente que tem e não sabe porque acha que é alguma coisa emocional, que é problema de pressão, como minha mãe tinha falado, que é espiritual. Não tem nada disso. Epilepsia é uma propagação anormal de pulsos elétricos no cérebro, de diferentes tipos, que podem ocasionar desde crises de ausência, em que a pessoa parece ter desligado, até convulsões. Assim sendo, não precisa ter medo quando alguém tiver uma crise perto de você. Epilepsia você não transmite como uma infecção para outra pessoa. Então, quando você eventualmente presenciar uma crise convulsiva, dê assistência, procure ajudar a pessoa, chamando o auxílio, protegendo para que ela não se machuque, mas não tenha medo. Ao presenciar um episódio, só é preciso mesmo ter calma. A palavra é calma. Você
coloca a pessoa de lado. O A é de apoiar a cabeça para ela não ficar se machucando. O L é de localizar, de novo, esses objetos, assim, a pessoa para não se bater. O M é de monitorizar o tempo. Se passou de 5 minutos, é importante ligar para o serviço de atendimento médico, o SAMU, o 192. O último A da calma é acompanhar essa pessoa até que ela melhore completamente. Você tem algum parente desaparecido? Novo sistema da Polícia Rodoviária Federal está justamente agilizando as buscas por pessoas desaparecidas. Então, os parentes, amigos, podem fazer o cadastro assim que perdem o contato com a pessoa de sua família ou próxima a ele. Vamos acompanhar com mais dados essas informações. Para registrar a ocorrência, basta acessar o site desaparecidos.prf.gov.br pelo computador ou pelo celular e preencher os dados da pessoa desaparecida, como nome, telefone e endereço. A ideia é agilizar, que o familiar coloque o quanto antes a informação, que a gente sabe que as primeiras horas pós-desaparecimento são importantíssimas para a gente lograr isso no encontro dessa pessoa desaparecida. Após o registro, todos os policiais de plantão, em um raio de 500 quilômetros do local da ocorrência, são imediatamente comunicados. O serviço está disponível 24 horas todos os dias da semana. Além do site, também é possível fazer o registro por telefone no número de emergência da PRF 191. Em um mês de funcionamento, mais de 100 casos de desaparecimento foram inseridos no sistema e 4 pessoas foram encontradas. Uma delas é o João, que foi localizado por policiais em uma rodovia de Mato Grosso do Sul. Esse cidadão, ele lembrava do seu nome, seu João Rodrigues Martins. Possibilitou que a equipe fizesse contato com a nossa central PRF, que através dos sistemas disponíveis de checagem conseguiu localizar um boletim de desaparecimento do seu João. Já estava há aproximadamente 2 meses fora de casa. A outra medida que vai ajudar na localização de desaparecidos é a campanha nacional de coleta de DNA de pessoas sem identificação, uma parceria entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e as secretarias estaduais de segurança. O objetivo é encontrar pessoas sem identificação internadas em hospitais, clínicas ou abrigos de todo o país por meio de cruzamento de material genético. A coleta é feita de forma voluntária, por meio da assinatura de um termo de consentimento. Já a coleta de DNA de crianças e adolescentes requer autorização da Justiça. Saúde. Vamos agora falar de saúde. Você tem dificuldade para dormir? Não estranhe, porque isso afeta 4 de cada 10 pessoas, segundo a informação da Organização Mundial de Saúde. E justamente especialistas alertam que a privação de uma boa noite de sono pode trazer uma série de consequências com complicações à própria saúde. Mas vamos saber quais são nessas informações. Um sono é considerado de boa qualidade quando é restaurador, ou seja, quando você acorda bem disposto. Mas isso tem sido cada vez mais difícil na sociedade em que vivemos. Dá para ver pela janela dos ônibus. Não durmo bem e às vezes eu não acordo também bem, entendeu? Porque eu acho que mais é o sono, a gente fica irritada durante o dia, porque você não dormiu direito. A Maria Fernanda enfrentou grandes dificuldades com o sono desde quando começou a estudar para o vestibular. No início da minha faculdade, mais propriamente no ano de 2021, no início dele, eu comecei a tomar remédios para ansiedade, para o tratamento da ansiedade, que repercutia entre várias coisas dentro da minha rotina, como, além do estresse, mas a falta de sono, a insônia propriamente dita e a dificuldade de fazer outras atividades por perca dessa motivação. Para uns é difícil pegar no sono, já para outros é só encostar na cama. Deitou na cama já era? Já era. O sono bate e não tem esse problema de noite também não, vai ter sono do mesmo jeito. Mas dizem que é por causa da idade, né? Depois que é mais difícil. Cerca de 45% da população tem algum problema para dormir. Esta neurocientista destaca que o sono é um fator essencial
para uma boa qualidade de vida. Dormir um sono de má qualidade ou em número de horas inferior à necessidade gera privação do sono, que afeta o desempenho intelectual, o humor, a memória, o controle do peso corporal, reduz a imunidade e também aumenta o risco de doenças como diabetes, hipertensão arterial, obesidade e depressão. O Palião Artesanatos, em novo endereço, oferece 3 andares com matérias-primas e produtos em artesanatos nacionais e importados, especialmente para você, oferecendo telas para pergolados e mais de 5.000 itens diferentes. O Palião Artesanatos, em novo endereço na Rua Oiapoque, número 101, no Brás. São 57 anos de tradição, atendendo a todo o Brasil. WhatsApp 11 95265 8256. E vamos agora falar do Carnaval e também dos ensaios das escolas de samba. O Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou a participação de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos nos desfiles e ensaios das escolas de samba. Uma decisão bastante importante e, inclusive, existe um detalhe que para se entrar no sambódromo será necessário aqui em São Paulo a autorização dos pais e a apresentação justamente do passaporte vacinal. O uso de máscara não será obrigatório. Vamos acompanhar. O Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou a participação de crianças e adolescentes com idade entre 6 e 17 anos nos desfiles e ensaios das escolas de samba. A liberação vale para as arquibancadas, camarotes, cadeiras e pista. A decisão é da Vara da Infância e da Juventude do Fórum Regional de Santana, que em janeiro permitiu apenas a presença de crianças com 12 anos ou mais. Com o avanço da vacinação, estendeu a medida às demais faixas etárias. Para entrar no sambódromo, é necessário ter autorização dos pais ou responsáveis e apresentar o passaporte vacinal. O uso de máscaras faciais segue as regras em vigor na cidade. Não serão obrigatórias. Muito bem, você viu aí as informações de O Palião Artesanato. Eu só estou dando um reforço que você encontra lá aquelas telas para forrações de cadeiras, portas de armário, também para decoração. Ele tem ampla variedade, um amplo estoque e, inclusive, aquela tela para pergolados, tá? Você que busca aí tamanhos e medidas diferentes. E lembrando que agora você quer ir pessoalmente, você que está em outro estado, vem aqui para São Paulo. Ele está na Rua Oiapoque, agora no número 101. E chegando lá, não se assuste, porque são 3 andares com uma linha completa de matéria-prima, de produtos em artesanato natural, para bem atender, e lembrando que ele atende a todo o Brasil. Mas se você quer confirmar mais detalhes, não esqueça que além do site opalhão.com.br, tem também a facilidade do WhatsApp, 11 95265 8255, tem o 56 e tem o 58. São 57 anos de tradição, como eu falei para você, garantia, qualidade e satisfação no atendimento. Estamos falando de O Palião Artesanatos. E chegou agora no Tele Brasil Notícias, o nosso momento jurídico. Falamos agora que a terceira turma reafirmou que banco de varejo não responde por vício em carro financiado. Financiou o carro, o banco não tem obrigação de corrigir as falhas do automóvel que você adquiriu financiado, porque ele é uma financeira. Então, os agentes financeiros, conhecidos como bancos de varejo, que financiam então a venda de automóveis, não respondem pelo vício do produto e o contrato de financiamento subsiste mesmo que esta compra seja desfeita. Situação diversa do que ocorre justamente com os bancos integrantes de grupos econômicos ou de grupo econômico dos fabricantes, os chamados bancos das montadoras. Vamos observar. Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reafirma que banco de varejo não responde por vício em carro financiado. Muitas vezes a emoção de comprar um carro novo pode dar lugar à preocupação. Quando, por exemplo, o veículo recém-comprado apresenta algum tipo de defeito.
Neste caso, a fabricante realiza um processo chamado de recall, quando solicita que o veículo seja entregue à concessionária para o reparo. Mas e quando é o comprador quem identifica um vício de qualidade no veículo? Esta advogada explica quais as possibilidades previstas no Código de Defesa do Consumidor. Nós temos hoje 3 possibilidades que é importante destacar, que são a escolha do consumidor, que é a possibilidade da pessoa conseguir devolver o produto, escolher um outro produto diverso, e também ela pode pegar um produto diverso com abatimento no valor que ela pagou. Então, o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele realmente ampara o consumidor para que ele não saia com nenhum tipo de prejuízo em relação a um produto que ele comprou e dentro do prazo de garantia acabou apresentando algum defeito. Em decisão, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou que os bancos de varejo que financiam a venda de automóveis não respondem pelos vícios do produto, mesmo que a compra seja desfeita. O entendimento foi firmado pela terceira turma ao dar provimento ao recurso especial de uma instituição financeira contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A Corte Paulista concluiu que o contrato de financiamento é coligado ao de compra e venda. No recurso ao STJ, o banco alegou que não é solidariamente responsável pelo vício apresentado no veículo financiado, e sim somente pelos serviços financeiros prestados. No voto, o relator do recurso, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lembrou que já há jurisprudência pacífica na Corte no sentido da ausência de responsabilidade da instituição financeira por vício do veículo financiado. Entretanto, ele destacou que esse entendimento não é absoluto, pois quando integra o grupo da montadora, o banco também responde pelo vício do produto. Vamos falar agora do Ministério da Justiça, que celebrou 200 anos com uma homenagem. E vamos agora falar do Ministério da Justiça, que celebrou 200 anos com uma grande homenagem. Ministério da Justiça, que foi criado em 3 de julho de 1822. E esta cerimônia aconteceu em Brasília e contou com a participação do Presidente da República e autoridades dos poderes legislativo e também judiciário. Com a participação do presidente Jair Bolsonaro e autoridades dos poderes legislativo e judiciário. Na solenidade foram entregues a Ordem do Mérito da Justiça para personalidades com relevantes serviços prestados à instituição. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro Anderson Torres destacaram o trabalho de combate à criminalidade. Nosso governo já repassou mais de 2,3 bilhões de reais aos estados e ao Distrito Federal para investimento em segurança pública. Em 2022, temos a previsão de repasse de mais 1 bilhão de reais aos estados para investimento na segurança. Há poucos dias, a imprensa noticiou, e mais uma vez, ministro Anderson, a diminuição do número de mortes violentas em nosso país. Tem, obviamente, a participação do secretário de Segurança dos seus respectivos estados. E tem também o governo federal. Várias medidas foram adotadas por eles lá, os estados, por nós por aqui. O Palião Artesanatos, em novo endereço, oferece 3 andares com matérias-primas e produtos em artesanatos nacionais e importados, especialmente para você, oferecendo telas para pergolados e mais de 5.000 itens diferentes. O Palião Artesanatos, em novo endereço na Rua Oiapoque, número 101, no Brás. São 57 anos de tradição, atendendo a todo o Brasil. WhatsApp 11 95265 8256. Muito bem, vamos falar de inovações. A história de um aposentado baiano de 75 anos que construiu mais de 9.000 carrinhos de barro. Exatamente. E saiba que ele expõe uma peça num mini museu que montou na sua própria residência. Antônio, que começou a criar os objetos ainda na infância, inclusive. E agora você vai conhecer com mais detalhes a história dele através da reportagem da TV Feira. Uma sala cheia de carrinhos, miniaturas de carros fabricados em 47 países. Só dos Estados Unidos são 1.300 modelos. Tem também aeronaves, motos, igrejas, um navio, trens e até uma pequena vila. Tudo feito de barro, por seu Antônio, de 75 anos. Tempo de Natal,
tinha Papai Noel, aí dava os brinquedos, mas não é o que eu queria. Aí eu pensava, poxa, eu vou fazer um do que eu gosto. Seu Antônio começou a fazer carrinhos com 8 anos de idade e não parou mais. Nessa sala aqui, ó, tem quase 12 mil miniaturas. A que ele mais gosta é essa aqui, um carro fabricado na Alemanha. Que ano, seu Antônio? 1932. E por que o senhor gosta tanto dessa miniatura? Pela perfeição. Deu muito trabalho? Não, mas nesse dia eu estava com vontade mesmo de... Caprichei. Estava inspirado, né, seu Antônio? Tava. Quem fica sabendo do talento de seu Antônio, vem conferir a coleção de perto. É um negócio fora de série, que a gente só acredita quem vê mesmo. É na cozinha que o eletricista aposentado coloca as mãos no barro. Em uns 5 minutos, faz essa moto aí. E foi rapidinho, não tem alguns minutos fazendo aí. Moto é 10 minutos. Mas já usou muito esse livro aqui, né? Ah, tem esse vários daí modelos eu uso. de carros aqui. Eu uso ainda. Eu já fiz quase todos que tem aí, mas ainda uso. Ele nunca pensou em vender as miniaturas, mas o filho de 22 anos quer que o talento do pai seja valorizado e criou uma página nas redes sociais para expor a arte de seu Antônio. Quero fazer com que ele seja conhecido, com que as pessoas conheçam o trabalho dele e levar isso aí para fora aí, mostrar o artista que ele é. Vamos falar da agenda cultural, que é uma coisa importante. E lembrando que todas as quintas-feiras, 21 horas, o grupo Risoterapia se apresenta no Garagem aqui em São Paulo, com o show Riso em Teste. E nesse espetáculo, os comediantes do Brasil inteiro se apresentam gratuitamente. Confira. Beleza, nós somos do grupo Risoterapia, somos comediantes, eu sou o Richard Sakamoto, esse é o Renan Souza, se liga no recado aí, TV Brasil. Se você gosta de estar entre amigos e gosta de se divertir, todas as quintas-feiras nós estamos ali no Garagem SP com a nossa noite de comédia Riso em Teste, a partir das 21 horas. E ó, galera muito top, elenco do Brasil inteiro, vários comediantes aí, esperamos vocês. Vamos falar de cultura e também de museus e exposições de obra. Obras de Tarsila do Amaral estão à venda e com uma rara exposição. E as obras, inclusive, ficam expostas até o mês de maio, quando vão justamente a leilão. A previsão é de que juntas as duas telas ultrapassem nada menos que 135 milhões de reais. Mas mesmo antes de irem para os futuros donos, as obras Paisagem com 2 porquinhos, de 1929, e a segunda classe, 1933, podem ser vistas em uma rara aparição. Paisagem com 2 porquinhos, feito em 1929, lembra a infância na fazenda. Traz cores e elementos característicos de Tarsila. Quando você pensa em Tarsila, você pensa nessas paisagens com as palmeiras, as casinhas, que tem toda uma coisa lúdica com a paisagem, né? E um colorido deslumbrante. Já a segunda classe, de 1933, é um dos maiores expoentes da fase social da artista. Em 30, muda radicalmente a vida da Tarsila e do mundo. Tem a quebra da bolsa em 29, a família toda dela perde a fazenda de café. A partir de 30, ela tem um companheiro, ela vai a Moscou com ele e ela descobre o outro lado da existência. A exposição, que vai até maio aqui na Zona Oeste de São Paulo, é uma oportunidade para conhecer essas duas obras de fases diferentes da artista. Como fazem parte de coleções particulares, o acesso do público depende dos colecionadores. As últimas obras da artista vendidas alcançaram valores altíssimos. A Caipirinha, de 1923, foi adquirida por um colecionador brasileiro por 57 milhões e meio de reais. A Lua, de 1928, foi comprada pelo MoMA, o Museu de Arte Moderna de Nova York, por 20 milhões de dólares, o que desperta ainda mais interesse pelas obras à venda agora, avaliadas em 45 e 90 milhões de reais. É um quadro de imigrantes descendo de um trem, atônitos, sem saber para onde ir. A gente vê uma crise mundial e agora, na guerra com a Ucrânia, isso aqui é uma imagem diária
da gente, né? Da gente não, do mundo. Das maiores personalidades da cultura negra do país, o Abdias Nascimento, que inclusive ajudou a construir o modernismo plural brasileiro. No centenário da Semana, então, da Arte Moderna, o Museu de Arte de São Paulo, o MASP, expõe mais de 60 pinturas deste artista. Inclusive, ali tem também fotos e documentos que são bastante importantes. Lembrando que essa exposição ela fica em cartaz até 5 de junho. Nas terças-feiras, inclusive, a entrada é gratuita. Confira. Cores fortes, figuras, mitos religiosos. As pinturas de Abdias Nascimento mergulham na cultura africana. Trabalhos que foram realizados depois de muita pesquisa. Por ele estar trazendo para pensamento, para que a gente analise, né? Ou a ligação entre, por exemplo, religiões, né? No caso, por exemplo, misturando orixás com cruz da Igreja Católica. Artista multifacetado, o paulista Abdias Nascimento era escritor, intelectual, ator e ativista. As pinturas associam orixás, abstração geométrica, formas livres e símbolos africanos e exploram gêneros mais tradicionais como paisagens e retratos, figuras de um Brasil plural. O Abdias começou a pintar em 1968, ele já tinha mais de 50 anos, portanto, nesse período. Foi no momento em que ele se autoexilou nos Estados Unidos. Então a pintura dele tem uma relação bastante nostálgica, digamos, com elementos do Brasil, já que ele estava distante. E também é uma ligação muito forte com elementos das religiosidades de matriz africana. Referência na luta contra o racismo, o artista representou a valorização da identidade e herança africana, uma reflexão ao modernismo artístico brasileiro. A Semana de Arte Moderna no Brasil foi bastante circunscrita, né, às elites políticas, intelectuais e artísticas, sobretudo do estado de São Paulo. E o Abdias Nascimento, assim como várias outras figuras, apontam para a necessidade da gente entender a importância da Semana de Arte Moderna, mas ampliar a nossa visão sobre essa semana, incluindo figuras que estiveram de fora, né, dessa narrativa mais oficial. Vamos falar agora do Rio de Janeiro, porque foi inaugurada a fachada principal da sede do Ministério da Economia no Rio de Janeiro. Aliás, isso aconteceu depois de um ano de restauração, que está devolvendo a aparência original deste prédio, que foi concluído inclusive em 1943, quando a cidade do Rio de Janeiro ainda era a capital do país. Observe. Na fachada do edifício de quase 120 metros, foram restauradas 33 esculturas em alto relevo. São chamadas de métopas. 32 representam atividades econômicas, como comércio e indústria, e uma lembra um homem com asas. Também foram restaurados 5 painéis de Paulo Werneck, com o auxílio da família do muralista. Conhecido como Palácio da Fazenda, o prédio de 14 andares no centro do Rio possui arquitetura neoclássica eclética, que era moda à época, e é tombado pelo IPHAN desde 2005. A conclusão do restauro das demais fachadas está prevista para o fim de 2022. A gente está aí hoje muito orgulhoso com esse projeto, mas também todo o nosso prédio, que ele realmente é muito bonito, é algo que a gente fica feliz, porque é uma entrega não só para os servidores do governo federal, mas para toda a população do Rio de Janeiro. Nesta sexta foi inaugurada a CAP, Central de Atendimento de Pessoal. A estimativa é que sejam atendidas mais de 14 mil pessoas, entre servidores ativos, inativos, pensionistas e outros beneficiários. Essa centralização dos atendimentos também nos permite duas coisas. Primeiro, gastar melhor os recursos, a gente gasta menos com estruturas para atendimento,
Segundo, atender melhor as pessoas. As pessoas sabem que podem ir num local que elas vão ser atendidas de forma centralizada, vão resolver todos os seus problemas. Em quase 8 décadas de funcionamento, o Palácio da Fazenda já abrigou inúmeros órgãos federais e alguns estaduais, como a Receita, o Tesouro, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e o Tribunal de Contas da União. Neste conjunto arquitetônico também estão o Museu da Fazenda Federal e a maior biblioteca econômica do país. São mais de 150 mil volumes que estão sendo digitalizados. No espaço de 3 andares estão obras raras, como a Coleção de Leis do Brasil, editada com a chegada da família real em 1808, relatórios do Ministério publicados desde 1823 e o primeiro número do Diário Oficial da União, de 1862. São obras de diversos órgãos públicos, são obras que não são encontradas em livrarias. Então, ela mostra a história da economia brasileira. O Museu da Fazenda foi reaberto em junho de 2017, depois de 4 anos em reformas. Hoje, abriga a exposição do Erário Régio ao Ministério da Fazenda, que acompanha a trajetória econômico-financeira do país. Muito bem, vamos agora falar também de exposições de artes que não precisam estar numa galeria ou em uma moldura ou justamente nesses espaços fechados. A cidade de Santo Antônio do Pinhal, interior aqui de São Paulo, está seguindo esta regra para comemorar justamente o centenário de Odete Eide. O museu, inclusive, é a céu aberto e celebra a obra desta artista nascida no Líbano, que inclusive trabalhou aqui no Brasil até a idade de 95 anos. Estas obras expostas foram doadas às cidades pelos filhos desta artista. Vamos observar. A libanesa Odete Eide chegou ao Brasil aos 3 anos e trabalhou até os 95. Ela produziu mais de 1.200 obras, entre elas esculturas em bronze, alumínio e gesso. Neste ano do seu centenário, 16 trabalhos que representam sua identidade artística estão expostas de maneira permanente no Museu a Céu Aberto em Santo Antônio do Pinhal, cidade que morou e que inspirou a sua arte. O acervo foi doado ao município pelos filhos da escultora e agora as obras foram instaladas em praças, fontes, mirantes, igrejas, estação de trem e outros locais que formam um roteiro cultural que pode ser conhecido a pé. Obras marcantes feitas em bronze retratam as temáticas preferidas de Odete: o feminino, a família, a maternidade, a dança e a religiosidade. O Tele Brasil Notícias da semana vai ficando por aqui e, como sempre, temos alguns fatos bastante ou matérias ao encerramento do Tele Brasil Notícias. Vamos falar de São Paulo, porque uma peça de teatro está prestando uma homenagem a um movimento que marcou época no Brasil, a Bossa Nova. E justamente a pegada da montagem, que é feita pelo grupo Aquela Companhia de Teatro, é lembrar o passado sob o olhar que aproxima o movimento justamente das artes ou do artístico de questões muito atuais. Vamos observar. João Gilberto, Carlos Lira, Nara Leão, a bossa nova de tantos ícones abalou a música brasileira e o mundo. O ritmo desacelerado ao som do violão surgiu na década de 50 no Rio de Janeiro. Nasceu das influências de ritmos negros, do samba brasileiro e do jazz norte-americano. Mistura que deu certo. A bossa nova, sem dúvida, é um gênero musical que representa a nossa cultura brasileira. Além da música, no palco, esse movimento ganhou vida.
Nessa peça chega de saudade, biografias, memórias, personagens de um movimento musical. Uma mistura de ficção e realidade numa leitura contemporânea do que foi aquela época na zona sul do Rio de Janeiro. A gente pensa em Bossa Nova, a gente pensa numa ideia de Brasil muito positiva, muito encantadora, quase como uma saudade do futuro, né? Então a gente tem muita saudade do futuro que tínhamos, né? Que existia, mesmo se nós temos vivido essa época. Chega de saudade, essa exclamação é um imperativo mesmo para olharmos para frente, olharmos para o futuro, começarmos de novo a pensar no que vem. O espetáculo, que também virou uma peça-filme, reúne músicas e curiosidades dessa época, mudanças e questionamentos. Eu pedi 2 microfones, um para mim, outro para o violão, e só tem um. Essa foi a segunda ideia de cara para esse projeto. Foi que nós tivéssemos um elenco preto, que tivéssemos corpos que não fossem aqueles da Bossa Nova, da Zona Sul carioca, que a gente tem no nosso imaginário, mas que tivessem outros corpos, outros corpos que tivessem outros discursos, que com isso atualizassem o espetáculo. Não estamos falando do Brasil de 58, estamos olhando para o Brasil de 58 para falar do Brasil de hoje. E a presença desses atores incríveis, performers, músicos, é o que nos permite atualizarmos o espetáculo. É um pouco de bossa nova, contada e cantada. Com essa última informação, agradecemos o apoio de João Vitor e estaremos de volta semana que vem. Até lá! Tele Brasil Notícias.